Quem aí acompanha a política há muito tempo lembra do Rodrigo Janot e das famosas listas do Janot. Isso foi capa da Veja por muitos anos, por muitos meses, quando a Veja fiscalizava de perto e era um veículo de imprensa que era crítico ao governo do PT. E as listas do Janot eram listas que o Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, soltava, contando um pouco sobre quem que eram as pessoas investigadas e o que ele estava encontrando de irregularidade. Ele foi atrás de dirigentes petistas, deputados petistas, gente ligada à alta cúpula do PT várias vezes. E ele era o procurador-geral da República, a única pessoa que pode abrir investigação contra o presidente. No caso, a presidenta Dilma. O presidente tem a opção de indicar o procurador-geral da República. Quando a Dilma chegou a vez dela indicar, eu não sei nem se quem está aqui sabe disso, ela reconduziu o Janot ao cargo. O procurador-geral da República, que mais atazanou ela no governo dela, ela reconduziu ao cargo. Por quê? Porque existe um mecanismo de lista tríplice em que os próprios procuradores votam quem que eles querem que seja o chefe da Procuradoria-Geral da República. E ele foi eleito, mas não é obrigação do presidente respeitar isso. O presidente vota, ele coloca o primeiro lugar se ele quiser. E durante todos os anos do governo do PT, a opção dos procuradores foi respeitada. A Dilma voltou o Janot, mesmo ele sendo uma grande pedra no sapato dela, por fiscalizar e por investigar, que era o trabalho dele, o trabalho dela. Quando Michel Temer assume, Michel Temer colocou a Raquel Dodge. A Raquel Dodge não era mais a primeira colocada. A Raquel Dodge era a segunda colocada. E ela foi reconduzida ao cargo por ele. Tá bom, ficou em segundo lugar, os procuradores gostavam dela e respeitavam ela pelo menos. E aí chega o Bolsonaro e é a corrosão total da democracia. Porque o Bolsonaro indicou o Aras. E o Aras é um cara que nem estava na lista. Os próprios procuradores não entendem ele como alguém competente para chefiar a Procuradoria-Geral da República. Mas é um cara que não deixa abrir uma investigação contra o Bolsonaro. É um cenário muito parecido com o que a gente vivia na época do Fernando Henrique Cardoso, porque naquela época a gente tinha, se eu não me engano, o nome dele é Geraldo Brindeiro. O apelido dele era Engavetador-Geral da República. Ele não deixava abrir uma investigação contra o Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos grandes escândalos de corrupção, Sudam, Sudene, e nada foi para frente. Nada. Por quê? Porque não se abria investigação. No governo do PT, o Ministério Público teve autonomia para trabalhar, e por isso a corrupção apareceu. Porque enquanto houver investigação, corrupção vai aparecer. E é por isso que os nossos mecanismos e as nossas instituições, Ministério Público, os juízes, a Polícia Federal, eles têm que ter autonomia, força, independência para trabalhar e fiscalizar mesmo. Político é para ser investigado e fiscalizado. E só tem medo disso quem faz coisa errada. Só tem medo disso quem faz coisa errada. Hoje a gente está num cenário em que o Bolsonaro admite publicamente que troca chefe da Polícia Federal porque está investigando o filho dele. Como que as pessoas que defendem o fim da corrupção apoiam um cara desse? Quando ele assumiu como presidente, a primeira coisa que ele fez foi exonerar o servidor do IBAMA, que multou ele por causa de pesca ilegal. Como que alguém que defende o fim da corrupção apoia um cara desses? Ele corroeu a Polícia Federal, ele troca delegados da Polícia Federal a bel prazer, à medida que essas pessoas investigam pessoas próximas a ele. Ele não indica procurador-geral da República que vai ter autonomia e que vai fiscalizar ele como tem que fazer. Ele só indica gente que vai falar amém, presidente. Parabéns, presidente. Então, na verdade, não é que a corrupção acabou no Brasil, é que a corrupção não aparece mais, porque ela não é investigada. É o governo que mais coloca sigilo de 100 anos. Tem sigilo de 100 anos até sobre o cartão de vacina do presidente. Quando o Bolsonaro era candidato, Guilherme, ele falou que ele ia abrir os gastos do cartão corporativo. Você lembra disso, Flaviano? Ele falou que ele ia abrir os gastos do cartão corporativo. E, ao contrário, ele é o presidente que mais gasta no cartão corporativo. A gente banca férias milionárias para o Bolsonaro. E já pensou se fosse no governo do PT? Já pensou se fosse a Lohana prefeito do PV? A verdade é que a indignação dessas pessoas é seletiva. Elas escolhem com o que elas vão se indignar.